Se falar o meu sobrenome Spiandorello é muito difícil. Francisco de Assis, um pouco mais fácil. Mas começou Chico. Então, Chico da Caixa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de carteira assinada, no Zambelli e Companhia, que fazia Santos. E aí eu comecei a criar um relacionamento grande. Quando eu fiz 18 anos, eu já estava estudando, já estava fazendo a Escola Técnica de Comércio, e aí fui trabalhar na Vicentiner e Companhia. Em seguida, eu fiz concurso e fui aprovado em 1963 no concurso da Caixa Econômica Estadual, primeiro concurso que houve. Acabei sendo lotado em Caxias, que estavam criando a agência São Pellegrino. Eu era técnico em contabilidade. Começou o relacionamento com uma paixão que eu tenho até hoje, apesar distinta, que é a Caixa Econômica Estadual. Em 1967, foi criada a agência Centro. E aí, o presidente da Caixa, era o Simval Guazelli, me conduziu para que eu fosse gerente. E dessa forma, eu disse para ele que eu queria criar um sistema novo, de se relacionar com o povo. De que forma? Todo cliente que vier aqui, quem abre conta sou eu, o gerente que abre conta. De 67 até 78, eu tive 96 mil clientes ativos. Em 78, um grupo de amigos da Caixa resolveram que eu tinha que ser candidato a deputado estadual, mas eu não tinha nem filiação partidária. Aí o vereador Benfica foi fazer a minha ficha e me filiou na Arena na época. Eu estava filiado na Arena, eu assinei depois. Quer dizer, as coisas foram feitas assim. Na realidade não havia nenhuma estrutura, nenhum esquema. O esquema foi feito pela Caixa. Os clientes é que faziam propaganda. Se concorreu e eu fiz uma votação expressiva. Como eu fiz muitos votos em Guaporé, Antagorda e Dom Ricardo, que são cidades próximas. Aí um amigo meu, que era juiz de direito, o Mondinho, que faleceu, eu fiz 500 votos lá. Disse, não pode, eu não vi o Chico aqui, como é que fez 500 votos? Fiz uma denúncia para o tribunal eleitoral, e aí resolveram fazer a recontagem nas cidades que eu tinha feito votos. Né? E a turma tinha uns esfregando a mão para que eu fosse cassado antes de assumir. Né? Fizeram toda a recontagem e eu comecei a atividade, digamos, como deputado lá, já com esse manchete do Estado que deu e depois desmancharam, comecei então a atividade como deputado estadual. A Assembleia tinha grandes debatedores, se discutia o que queria ocorrer com o país, qual era a alternativa. Todos queriam abertura. Eram debates muito acalorados, que começavam às 2 da tarde até às 5h30, muito acalorados. Eu peguei uma Assembleia que tinha grandes nomes e que tinham argumentos muito sólidos, com posições políticas, filosóficas e sobre a vida do Rio Grande do Brasil muito bem colocados. Eu não pude passar, na época, pela Câmara de Vereadores, que é uma grande escola. Então, lá é que eu fui aprendendo realmente como se fazia o debate e, além do debate, o conteúdo que tinha que ter cada um. Né? Quando eu estava na Secretaria da Habitação e Ação Social, nós criamos um programa que foi o que, digamos, muito grande para os bairros. Os bairros de Caxias tinham sérias dificuldades toda hora. Nós fizemos lá ações cívico-sociais. Na época, o comandante era o general José Carlos Denardi, que agora é general de 4 estrelas, mas ele era coronel. Ele me liberou 110 homens do Exército, 60 da Brigada. E todas as instituições montaram esquema. Então, nós fazíamos uma programação no bairro, digamos, 90 dias. Tudo que tivesse que ser feito era feito lá. Inclusive, tem bairros que a gente asfaltou bairros, se criou centros comunitários, ou seja, a comunidade fechava porque sabia que ia ser feito. A minha secretaria ficava bem no canto, ali no canto. Era no térreo, tinha inclusive as vidraças, né, que davam praticamente quase rente ao chão. Eu ficava, normalmente, saía de 10 às 10h30 da noite. Quando eu estava lá pelas 10h20 mais ou menos, começou uma gritaria, começou um fogo grande, e aquele pessoal descendo escada e não sabia onde se meter. Eu abri as portas porque caía digamos,
tições de madeira quente, encandecido, na portaria de saída. Então o pessoal começou a passar, abrir a porta que tinha da secretaria, passava por aí, levantamos as janelas, quebramos um vidro e o pessoal era colocado por aí para fora. Felizmente não houve nenhum ferido. Vieram me procurar lá em casa para que eu fosse candidato a vice-prefeito. Eu assumi o compromisso, eu disse para ele, mas Vanim, como é que nós vamos fazer aí? Disse, não, os bairros tu conhece, os bairros tu faz e tal. Eu digo, não, mas tem que ir o prefeito junto, mas eu não sei e tal, ficou aquela história. Então tá, dividimos a cidade e começamos a fazer a campanha. Fomos fazendo a campanha e se ganhou a eleição. Foi uma margem não muito grande, mas se ganhou bem a eleição, né? Então aí fiquei definitivamente em Caxias, mas com uma condição. Eu nunca deixei de ser funcionário da Caixa. Tinha lideranças muito fortes na Câmara de Vereadores. Quando eu cheguei em 96 aqui, eu era sozinho. O PSDB, que era o meu partido, só tinha mim. O que a Câmara precisava era comunicação externa. Ela precisava alto-falante, porque dava notícias periódicas da Câmara, não de forma permanente, ou que ela estivesse integrada realmente com a comunidade, ou seja, que ela fosse, digamos, a mentora, aquela que realmente é procurada. E eu entendia que a Câmara Legislativa era isso. E quando eu vim para cá, um dos objetivos que eu coloquei seria conseguir autorização para ter aqui uma TV e uma rádio. Aí fui a Brasília algumas vezes e foi autorizada a TV e a rádio também. E eu acho que com isso a Câmara ganha muito. A questão da memória histórica, aí se começou o trabalho que depois deu continuidade. Depois veio o Friso, deu continuidade, depois voltei de novo em 2005. Dizia, entre parênteses, os gozadores, que a maior obra minha tinha sido com os pássaros aqui. Os pássaros batiam de encontro aos vidros e morriam. E começou uma gritaria muito grande, a imprensa também. Mas como é que a Câmara não cuida dos pássaros, estão morrendo e tal? Eu mandei para a Universidade de São Paulo uma solução. Ninguém deu a solução. Aí um dia se reuniu o Bianchi, o REC e eu, criamos, inclusive, local, as gaiolazinhas, montamos tudo e até hoje está funcionando. Nós criamos o anfiteatro em 2005, né? 2005, que, aliás, foi uma inauguração fantástica, porque eu convidei todo mundo, o prefeito para fora, todo mundo, o pessoal, e ficaram de trazer os móveis 2 dias antes, os móveis, as cadeiras e tal, só que não apareceram. Eles ficaram na estrada, disse que tiveram problema, de estar ficando dormindo, fazendo festa, e não chegaram. E aí fui inaugurar o Senado. Aí o prefeito não quis vir, não queria vir. Aí fui lá buscar o prefeito. Peguei o prefeito Sartori. Tchê, tu não pode te negar. Não, mas não tem nada. Me disseram, não, tem. Estamos nós lá, o que tu quer? Tu quer material ou tu quer gente? A Galeria das Vereadoras foi um projeto que eu apresentei, né, porque eu achava que era importante que elas tivessem representação própria, porque não tinha ainda nenhuma vereadora na galeria. Depois aí se colocou a memória, né? A Raquel, e se colocou depois do tempo, se colocou, e hoje tem uma galeria apreciável e elas exerciam muita influência. Na própria Câmara aqui, uma grande maioria são mulheres que estão aqui dentro, né? E competentes. Todos que eram homenageados com o título de cidadão caxiense, eles podiam pertencer à galeria dos honorários. Se fez reuniões e se deu, inclusive, eu trabalhava muito com eles, a gente dava missões, trabalho com eles, e eles trabalhavam muito, trabalhavam bem. Estava o Pisetti aí, o Pisetti foi o primeiro presidente, e depois outros, o Lívio Gazola, o pessoal se sentia valorizado, porque era uma forma de que nós pudéssemos entrar naqueles que foram agraciados, que depois não se lembravam. Então a gente trazia aqui, criava o meio, apresentava um vereador por vez, 2 vereadores, dava uma palestrinha para eles conhecerem o pessoal que estava aí. Então a gente procurou fazer com que eles levassem a Câmara na área que eles tinham influência. E na Secretaria de Urbanismo, um dos objetivos, que depois se tornaram permanentes, eram os loteamentos populares, a regularização dos loteamentos populares, porque precisava fazer uma regularização fundiária em Caxias. Nós tínhamos, na época, só 30% da cidade pagava imposto e estava contemplado, 70% era irregular. Então a gente foi regularizando os bairros.
entendendo que cada vez se criavam mais. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, nós criamos, digamos, frentes para trabalhar em conjunto com o SEBRAE, com o SESI, com o SESC. Ou seja, nós procuramos fazer convênios com entidades, porque é uma secretaria que tinha muito pouco recurso. Fizemos projetos, muitos projetos aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, e buscando especialmente uma ligação maior, mais forte com o setor produtivo, tanto do trabalhador quanto dos empresários. Que eu quero agradecer muito, muito mesmo, essa oportunidade, e os que estiveram aí também, né? Para a gente poder rememorar um pouco a vida da gente, que é a vida da cidade também.